Flagrante, a verdade na tela. Fala, meu povo, está começando o Flagrante aqui pela TV Jovem Pan News. Eu sou Rodolfo Mariz e a partir de agora você vai ficar ligado nesses casos policiais que foram destaque no Brasil e no mundo. Eu conto com a sua audiência, hein? Para falar, já para começar bem esse programa, nós vamos falar do que foi notícia aqui todos os dias. Na verdade, foi não, é notícia todos os dias. Eu quero falar da Cracolândia, porque, veja bem, mais um estabelecimento saqueado nessa tal da Cracolândia, né? Que agora não é mais um centrinho pequenininho. A Cracolândia está dominando todo o centro de São Paulo. O dono de uma loja de eletrônicos levou um susto e um baita prejuízo ao ter o estabelecimento invadido por usuários e traficantes de drogas no centro de São Paulo. A GCM conseguiu recuperar parte do material. Ao menos 4 pessoas foram presas. Vamos conferir esse caso na reportagem de Daniel Lian. As câmeras no interior da loja flagraram os 3 primeiros criminosos que arrombaram a porta. Eles entram, pegam os equipamentos e vão embora, deixando a porta arrombada. Em seguida, entra um homem com um cobertor nas costas. Ele pega um aparelho e foge. Na sequência, vários outros usuários também invadem o local. Eles pegam monitores, teclados e notebooks. Alguns chegam a danificar os aparelhos fixados em bancas e hastes de ferro. O saque aconteceu numa loja de eletrônicos no bairro da Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Ao chegar ao local, o dono gravou as imagens da situação da loja e da tentativa da GCM em recuperar o material. Roubado agora, a polícia está recuperando tudo que foi roubado da loja agora. 7 horas da manhã entraram na minha loja, tentando recuperar meu material. Segundo o proprietário da loja, o prejuízo estimado é de R$100 mil. A GCM conseguiu recuperar parte dos equipamentos. Alguns estavam escondidos, acredite, em bueiros. Olha, mais material, olha, sempre vi 5. Material dentro do bueiro. Dentro do bueiro. Chega aqui, ó. Tem luva aqui, ó. Ação dos dependentes químicos aqui da Cracolândia, guardando material dentro de bocas de lobo. Esse já é o 3º saque na região da Cracolândia só nesse mês de abril. No dia 7, usuários invadiram uma drogaria e fizeram a limpa nas prateleiras. No mesmo dia, um mini mercado também foi saqueado. Eles agiram rapidamente e levaram várias mercadorias. E hoje nós vamos contar com os comentários do meu amigo, delegado Palumbo, que atualmente é deputado federal pelo estado de São Paulo do MDB. Olá, doutor. Quase que eu errei a sigla aqui do seu partido, cara. É um privilégio. Bate aqui na minha mão, aqui assim, ó. Não tem problema nenhum errar. Você é meu amigo, Palumbo. É um privilégio. Desculpa, quase que eu errei, cara. Aliás, esse partido não presta, então não tem problema nenhum você errar. O que vale é a pessoa que está lá representando o povo. Né? Você está fazendo um grande trabalho representando o povo, viu? Obrigado. Vamos falar da Cracolândia, porque se tem uma coisa que você é perito nessa Cracolândia aí, né, meu amigo? Convivi ali muitos anos, trabalhei ali próximo no Garra. E ali na invasão da loja não são viciados, são criminosos que merecem ser presos, né? Eu fico imaginando a situação do dono desse estabelecimento, olhando esses bandidos lá dentro, levando todo o seu equipamento, roubando, né? Furtando, o termo correto é furto, e depois sai tranquilamente pela audiência de custódia, como se fossem vítimas da sociedade. Vai chegar um tempo, Rodolfo, que a gente vai ter que olhar para esses usuários, não, ele é vítima da sociedade porque o Estado não está fornecendo droga para eles. Do jeito que estamos tendo uma inversão de valores, eu não duvido nada que daqui a pouco vamos chegar nesse ponto. Olha só, e para colocar mais pimenta nesse caldo, nós recebemos aqui pela primeira vez nos estúdios do Flagrante da Jovem Pan o delegado titular da delegacia seccional, da primeira delegacia seccional de São Paulo, o doutor
Jair Barbosa Ortiz, que assumiu neste ano o trabalho no combate à violência na região da Cracolândia. Um desafio em tanto, hein, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Desafio e tanto. Estamos aí para cumprir a missão. Faz parte do nosso trabalho. Somos policiais, somos vocacionados. Queremos dar conta desse recado, sim. Bom, nós conversávamos aqui em particular antes de começar o programa e eu já quero que o senhor fale disso, porque parece que querem mudar a nomenclatura que é dada aí para Cracolândia. Que história é essa, doutor? Há um entendimento de que o termo Cracolândia seria por demais midiático, enfim, e que por conta disso mudaríamos para cenas abertas de uso, porque afinal de contas os usuários estão realmente numa cena aberta, né, num ambiente aberto, ruas e tal, como usuários. Então, basicamente é isso, né, mas a gente vai se adaptar a entender o que for. Perfeito. Nós temos muitas perguntas, mas eu vou pedir para cortar na 2 aqui para mim, por favor. Que eu quero entender bem o que foi passado para o senhor, que é uma ordem lá, né? Que vem do governo, vem do nosso governador ou de algum excelentíssimo que trabalha por lá, que querem mudar o nome da Cracolândia para... Qual que é o nome, doutor? Cenas abertas de uso. Cenas abertas de uso. Cenas abertas de uso é os cambal. É isso, é os cambal. É a Cracolândia. Esse marketing midiático de querer mudar o nome para passar pano, para falar que lá está sendo resolvido, aqui não vai colar não, meu irmão. Aqui não vai colar não. É Cracolândia. Há décadas aquilo acontece aquela barbaridade com aquelas pessoas lá. Cracolândia é o nome que se deu lá atrás e é o nome que vai permanecer. Não vem vocês agora do governo querer passar pano agora e querer mudar o nome para falar, policiamos aqui, tá uma maravilha agora, mudamos o nome, mudou não sei o quê, porque se muda o nome de Cracolândia para cenas abertas de uso, o que vai dar a impressão? Mudou o marketing. Só mudou o marketing, mas não se engane, pode servir para os delegados que estão presentes aqui. Aliás, o Palumbo não exerce mais a função de delegado, mas é um delegado. Mas, doutor Jair, com todo o respeito, pode funcionar para o senhor, mas para a população isso não vai funcionar. Para a população isso não vai funcionar. Tá? Mudar o nome não vai mudar o efeito daquilo que está acontecendo lá. Não vai mudar o problema que acontece de fato lá na Cracolândia. Tá? Nós temos um monte de pergunta para o senhor aqui, mas vamos por pontos aqui, tá bom? Vamos por pontos aqui. Como que o senhor combate, de fato, a Cracolândia? Como que é feito hoje o combate de inteligência? Como que é feito hoje o operacional? Como que o senhor enxerga a Cracolândia dos últimos 5 anos para cá? Vamos lá. Esse ambiente... O que ocorre é o seguinte, vamos tentar traduzir isso da melhor forma possível. Nós, quando assumimos a primeira delegacia seccional, passamos por um período de diagnóstico. Eu não era de São Paulo nesse período, logo no começo do ano vim para São Paulo para assumir essa região, e nós passamos por um período de diagnóstico. O que está acontecendo efetivamente? O que nós descobrimos ali é o seguinte: há o tráfico de entorpecentes, que precisa ser combatido diuturnamente pelas polícias, o tráfico de entorpecentes, há o problema envolvendo os usuários de entorpecentes, que são aqueles sujeitos que ocupam as ruas, e há os crimes que acontecem nesse entorno por conta da existência daquele ambiente. Que crimes são esses? Especialmente o furto e roubo. Então, nosso diagnóstico é o de que nós precisamos trabalhar no que tange à Polícia Civil, com a investigação e a prisão de traficantes de pequeno porte, que são aqueles que fazem o tráfico no varejo, traficantes de grande porte, que são aqueles que financiam o tráfico, e no que tange aos usuários, eu entendo particularmente que eles precisarão, precisamos fazer a contagem, a qualificação desses sujeitos para que eles possam responder na justiça pela sua participação nesse universo também, né? Perfeito. Primeiro eu quero agradecer o trabalho da GCM, da Polícia Militar e da Polícia Civil, que fizeram um trabalho fantástico agora, prendendo esses vagabundos e recuperando um pouco da carga que foi roubada, foi furtada ali. Tá? Mas a nossa produtora, a Karen e a Lago, foi às ruas para saber o que o povo quer saber de fato sobre o combate à violência na Cracolândia. Eu posso chamar a primeira pergunta, doutor? Claro, fica à vontade. Então vamos nessa. Eu moro fora do país, eu gostaria de saber se tem alguma ideia que o senhor possa trazer de fora do Brasil para solucionar o problema da Cracolândia em São Paulo. Bom,
Posso responder? Pode. Vamos lá. O que ocorre é que, infelizmente, essa questão envolvendo as drogas, o uso abusivo de drogas, o uso de drogas de um modo geral, isso tomou conta do mundo, né? O mundo todo está enfrentando esse tipo de problema. Em grandes cidades do chamado primeiro mundo, nós encontramos as grandes cracolândias, né? Elas existem, infelizmente, no mundo todo, né? Então, sim, eu estive em alguns lugares para verificar qual é a natureza do combate a esse tipo de flagelo, né, que afeta a humanidade toda. E algumas coisas a gente tem que acontecem no exterior, a gente tem observado, tem aprendido que acontecem no exterior e que podem ser adotados também no Brasil. No entanto, é preciso levar algumas coisas em consideração. Em primeiro lugar, há esforços conjuntos de inúmeras agências do Estado. Inúmeros órgãos públicos lidam com o problema no mundo todo. Isso precisa ser trazido para o Brasil também. Não basta apenas nós fazermos essa pergunta para a Polícia Civil, por exemplo. Há necessidade de que, além dos organismos policiais, como, por exemplo, a Guarda Civil, que faz um ótimo trabalho, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que faz um ótimo trabalho, é preciso também que nós tenhamos outros atores importantes nesse cenário, como, por exemplo, o Ministério Público, como, por exemplo, Poder Judiciário, como, por exemplo, a Defensoria Pública aqui no Estado de São Paulo, como, por exemplo, sociedade civil organizada, igreja, ONGs, etc. Né? Uma atuação conjunta. Não é possível cuidar desse tema apenas pelo olhar de polícia. É preciso tratar desse tema como algo multifacetado, vamos colocar dessa forma. Perfeito. Bom, e o povo está na rua e o povo faz perguntas. Eu gostaria de saber como a polícia poderia investir um pouco mais na segurança dos moradores e dos investidores que compraram imóveis na região, os comerciantes também, para evitar todo esse vandalismo que está acontecendo na região da Cracolândia. É uma ótima pergunta, porque quem tem imóvel ali sabe o que está passando. Houve uma desvalorização significativa de imóveis comerciais, imóveis residenciais, a gente tem consciência disso. Veja, eu não sou a solução do problema por completo, mas a parte que nos pertine é a parte que envolve polícia civil, investigação, prisão de traficantes, etc. e tal. No entanto, devido ao trabalho que a gente faz na região central, é possível dizer que dentro desse processo nós temos luz no fim do túnel. Nós estamos dentro de um processo do qual faz parte a Polícia Civil, do qual faz parte os organismos de segurança, eu acabei de mencionar aqui alguns deles. A gente está num processo de muita luta para que num espaço de tempo curto a gente consiga trazer paz para esse ambiente central de São Paulo. Eu costumo dizer que o meu sonho, em particular, como delegado de polícia, é poder pegar minha filha pela mão, tem 19 anos de idade, e fazer um passeio com ela por todos aqueles quarteirões. Então é uma luta permanente em que a gente vai fazer de tudo para trazer de volta para aquele centro de São Paulo a paz que o centro de São Paulo precisa, os investimentos que o centro de São Paulo precisa para nos qualificar como a capital da América do Sul, uma das maiores cidades do mundo, e esse flagelo tem que acabar, nós precisamos lutar contra isso. No momento isso é uma utopia, né? Vamos deixar claro isso, mas o povo está na rua e o povo está perguntando. Olá, eu gostaria de saber como é que vai funcionar a implementação dessas câmeras. Vai virar um Big Brother Brasil? Sobre essas câmeras que foram instaladas ali no centro, de fato está tendo serventia, porque nós vimos ali uma imagem recente de um cara que eu acho que ele achou que ia se dar bem. Aí uma mulher abraçou ele ali e falou, opa, hoje eu acho que eu vou dar uns beijos. E o que aconteceu? Ele foi roubado, ficou só de cueca. E uma câmera pegou ele ali. Essas câmeras, elas estão servindo, vocês estão combatendo, está tendo prisões, está ocorrendo as prisões, investigações por conta dessas câmeras que foram instaladas? Olha aí o cidadão, ó, doutor. Ele achou que ia se dar bem, abraçou a morena, só que a morena já estava ali de conchavo com seus parceiros. Olha a câmera de segurança aí, o quão importante é a câmera de segurança, pode explicar, doutor? Na verdade, essas câmeras ainda não estão instaladas em sua plenitude, elas serão instaladas com um alcance tecnológico que essa câmera, por exemplo, ela não tem. Mas até o mês de junho, segundo nós temos informações dentro da polícia, até o mês de junho nós teremos essas câmeras inteligentes instaladas em São Paulo. O que fazem as câmeras inteligentes? Elas permitem que não só a imagem seja transmitida, mas que a imagem seja capturada de uma tal forma que seja possível
aos órgãos de segurança identificar quem são os autores. Então, diante dessa imagem, por exemplo, do sujeito sendo agredido aí, roubado, aquelas pessoas que fizeram isso, aquela imagem vai nos trazer a qualificação da pessoa, endereço, residência, se é que ele tem, enfim, vai trazer todas as informações a respeito do autor para que nós possamos buscar prendê-lo. Eu trabalho com a hipótese de que as utopias não são alcançáveis. Como você falou, existe sim uma utopia com relação a consertar o problema que há 30 anos faz parte do universo de São Paulo. Porém, eu confesso assim que, sinceramente, eu tenho bastante confiança de que a união, como eu acabei de mencionar, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Guarda Civil, Prefeitura, eu tenho convicção de que nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Não chega a ser uma promessa, mas é uma luta que a gente quer travar com muita vontade. Perfeito. Bom, a mudança do Palácio do Governo para o Campos Elíseos ali vai trazer um benefício para essa região? Vai trazer um benefício para São Paulo no combate à Cracolândia? Olha, eu vou responder isso como pessoa, como Jair Ortiz, não como delegado seccional. Quero a sua opinião também, Palumbo, sobre essa pergunta, tá? Francamente, eu não tenho uma opinião completamente formada a esse respeito. O que a gente tem ouvido, assim, estudado e ouvido falar, é que os centros das capitais, os centros das cidades, de um modo geral, quando recebem o aporte do poder público, quando o poder público se instala em sua maioria no centro das cidades, isso traz a todo o entorno dessas instalações muita vida, muita segurança. Então, desse ponto de vista, vindo o governo para o centro de São Paulo, não sei se vai vir ou não, mas enfim, vindo o governo para o centro de São Paulo, me ocorre, eu tenho essa convicção também, de que aumentará o fluxo de investimentos no centro de São Paulo para atender a demanda até mesmo do pessoal que dá suporte a esse trabalho. Ao próprio Palácio do Governo, etc. Então, isso deve trazer investimentos para o centro de São Paulo. Eu acho, na minha concepção, eu acredito que seja positivo. Mas eu confesso que eu não tenho uma opinião totalmente balizada, fundamentada a respeito. Ok, Palumbo, eu vou aqui no raciocínio do doutor, tá? Porque realmente traz uma captação de renda, traz uma captação de recurso muito maior do que o centro tem hoje, a vinda do governador para o centro de São Paulo. Só que isso não espalha a região da Cracolândia. Está concentrada aqui. O governador chegou aqui, faz isso daqui. Perfeito. Porque hoje a gente tem a Praça Santa Isabel ali, nós temos o Glicério aqui em São Paulo. Se você é morador da cidade de São Paulo, você conhece os bairros que eu estou falando, que já são regiões que estão sendo dominadas por pessoas viciadas em crack, K9 e outras drogas mais, e esses vagabundos traficantes que são em todos os lugares. Todos os lugares. É isso aí, eu penso igual você, Rodolfo. Primeiro, quero deixar bem claro que eu não concordo com esse termo imbecil que foi criado aí, não sei por quem, qual mente iluminada que criou esse termo, né? Área aberta para uso, mas isso é um absurdo, né? Deve ser alguém que nunca pisou na Cracolândia para ter uma ideia tão cretina como essa. É Cracolândia sim, queira vocês queira não, é Cracolândia, não vem tampar o sol com a peneira não, porque comigo não cola essa história, esse papo furado, e eu vou falar Cracolândia. Segundo lugar, o que você falou, só não pode espalhar a Cracolândia para os bairros vizinhos. Não vá me jogar aí para os bairros vizinhos, igual querem fazer, jogar parte desses usuários para Brasilândia. Por que para Brasilândia? Porque é uma área periférica, que é uma área mais pobre. É justo fazer isso com o morador periférico? Não é justo. Vamos colocar então do lado da casa do prefeito, do governador, aí não vão querer, mas querem jogar lá na Brasilândia. Então eu sou contra isso. Eu sou contra. Nós temos que resolver o problema com inteligência. É muito difícil dar tratamento para o usuário. Sabe por quê, Rodolfo? Por quê? Porque é caríssimo. Caríssimo você manter um tratamento adequado para o usuário. É muito dinheiro. E, lamentavelmente, os governos não querem investir em tratamento. Por quê? Porque é caro e não dá voto. A verdade é essa. Bom, o povo está na rua e o povo está perguntando. Queria saber se você considera eficiente as ações que a gente já está tomando. Se é só estourando a Cracolândia aos poucos e retirando as concentrações e espalhando ela pela cidade. Doutor Ortiz, olha aí, dispersão. Pois é, nós temos adotado recentemente, nós adotamos a seguinte providência em relação àquele local, a Cracolândia. Qual a providência que nós adotamos? Nós estamos contando o número de usuários a partir de aglomerações acima de 30 pessoas. E o que a gente tem observado, eu sei que parece incrível o que eu vou falar, incrível no sentido de não crível, de não ser possível acreditar no que eu vou dizer. Mas houve, nos últimos 2 meses, uma significativa diminuição de pessoas naquela situação.
O governo de São Paulo instalou na região central um hub, como é que eu vou dizer? Um imóvel com uma grande quantidade de serviços para atender as pessoas que são efetivamente usuários de entorpecentes ali da região. Certo. E nós temos a informação de que já foram atendidas cerca de 1.400 pessoas. Nós tínhamos uma concentração em janeiro desse ano, na região central ali. Quando eu falo região central, eu estou me referindo especificamente ao quadrilátero São João. Quem conhece São Paulo, São João, Duque de Caxias, Rua do Triunfo e a região lá embaixo da Prestes Maia. Esse espaço, por incrível que pareça, como eu disse, na contagem, não só da polícia, não é uma contagem feita pela polícia, mas enfim, só pela polícia, há uma diminuição significativa nos últimos meses. Nós estávamos com um universo de cerca de 2.000 usuários em dezembro, janeiro, e hoje nós estamos com um universo de cerca de 900 usuários. Isso é muito ruim, 900 pessoas como se fosse um zumbi na rua, é muito, muito ruim, mas se esse processo continuar, ou seja, esse processo de diminuição de pessoas na rua, nesse ambiente de uso que vocês querem insistir em chamar de Cracolândia, se isso diminuir de fato, a gente pensa que está no caminho certo para que cheguemos a algum tempo e tenhamos 400 pessoas, e depois 300, e depois 200, e quem sabe a gente consegue dar conta disso. Enfim. Ok, doutor, nós insistimos em chamar de Cracolândia porque nós somos educados a ver esse lugar e a ser chamado de Cracolândia. Claro. Na verdade, nós não gostaríamos nem de chamar de Cracolândia. Nós gostaríamos de chamar o lugar do centro de São Paulo de centro de São Paulo. Exatamente. Rua Campos Elíseos, Rua Santa Efigênia, Terminal Princesa Isabel. Nós gostaríamos de dar o verdadeiro nome para esses lugares. Mas como são lugares habitados por essas pessoas que estão doentes, né? E tem esses vagabundos, esses traficantes que usam desses doentes, que usam a boa vontade. Eu não posso falar boa vontade desses doentes, né? Eles usam essas pessoas, sabe, como... Cara, eu não sei se esses caras merecem um lugar no céu, cara. Eu fico irritado aqui. Corta pra 2 pra mim, por favor. Eu fico irritado quando eu penso na Cracolândia e eu penso que aquela pessoa que tá lá é filho de alguém. Que aquela pessoa recebeu amor, carinho, afeto, uma educação, foi pra escola, teve um relacionamento, teve um casamento, teve um trabalho. Ela foi acreditada um dia por alguma questão psicológica, por algum desamor, por alguma coisa errada na vida, ela entrou no mundo das drogas. Infelizmente, ela é uma doente. Só que tem esses vagabundos, esses traficantes que ficam alimentando isso. Eu tenho um negócio aqui, eu também não gostaria de chamar de Cracolândia. É a coisa mais absurda do mundo. É a gente ter o centro de São Paulo aqui, que é um centro histórico, como o senhor disse que tem uma filha de 19 anos, eu também tenho. De dar uma volta com a minha filha, tirar umas fotos com a minha gata, ir lá com a minha esposa, falar como a minha mãe fazia com meu pai, olha que legal. Mas hoje a gente não pode. Por quê? Porque essa região é conhecida como Cracolândia. Não deixa o marketing te enganar, não. Podem dar o nome que for. Um dia eu quero estar vivo aqui. Glória a Deus por isso. Eu quero estar vivo e quero entrevistar o senhor delegado aqui de novo e falar: Rodolfo, conseguimos. Junto com o nosso governador, junto com nossos políticos, nós conseguimos ter aqui um plano plano político e sanamos essa doença chamada Cracolândia. Mas o povo tá na rua e o povo tá perguntando. Eu entendo que hoje o tratamento que está sendo dado para as pessoas que vivem na Cracolândia é algo muito superficial. E eu queria entender, em relação às políticas públicas, o que está sendo feito de fato para evitar que isso aconteça e para dar de fato um tratamento humanitário para essas pessoas. Tratamento humanitário, doutor. Você vê que eu acabei de falar sobre tratamento humanitário aqui, coincidentemente com a pergunta da nossa telespectadora. Também, né, do delegado? Mas vamos lá, eu estou disposto aqui a participar do programa de forma muito efetiva, né? Não está na área da polícia, não é uma questão sobre a qual uma autoridade policial, um delegado de polícia pode falar com muita tranquilidade. Todavia, eu não fujo de perguntas, eu quero participar do programa de forma muito efetiva e assim, a gente conhece um pouco de como funcionam as coisas. Então, é claro que a Polícia Civil, ela está no seu campo de trabalho fazendo o possível, mas ela interage com outros órgãos. É sobre isso que eu vou falar. Quando você pergunta quais são as formas de tratamento que estão sendo programadas, etc. e tal, eu queria te dizer o seguinte: o governo do estado contratou mais de 1.000 funcionários novos recentemente para compor aquilo que eu falei lá no começo, o hub de serviços, aquela casa, aquele ambiente em que há um grupo de profissionais da área de saúde,
médicos, enfermeiros, especialistas, 1.000 pessoas. Da área social, assistentes sociais, etc. e tal, dentistas, etc., para tentar, junto com a Polícia Civil, sim, junto com a Polícia Militar, sim, junto com a Guarda Civil, junto com a Prefeitura, inclusive, buscar saídas para a Cracolândia. Então, nós estamos ali nessa luta conjunta, diversos órgãos. É claro que eu posso falar genericamente sobre todos os fatos. Claro, doutor, mas eu quero colocar o senhor na questão, claro. Porque assim, para quem está assistindo agora, para quem chegou agora, eu vou ler aqui que o doutor Jair Barbosa Ortiz, ele assumiu neste ano, tá? Ele assumiu neste ano o trabalho no combate ao crime organizado na região da Cracolândia. Quando a gente fala de Você me permite interromper? Qual foi o termo que ela usou? Humanitário, porque o senhor também é reconhecido aqui em São Paulo pela não violência. O senhor não é truculento nas suas ações. Não. Então o senhor é bem reconhecido aqui em São Paulo como um delegado humano. Eu vou colocar dessa forma e abro aspas nisso, tá? Minha direção. Como lado humano. Então o senhor está de frente a esse combate, sabe? O senhor está de frente ao combate a esse crime de uma forma humana. E isso tem chamado muita atenção das pessoas. E um dos fatos pelo qual o senhor está no programa hoje é justamente para falar desse combate, desse desafio. Eu abri o programa falando que desafio, hein, doutor? Porque de fato é um desafio. O que outros veículos de comunicação estão noticiando sobre a Cracolândia é um pouco ao contrário do que a gente informa aqui, porque a gente informa o trabalho da polícia, o trabalho social, muitas vezes, que a polícia faz. Em outros lugares, é a truculência da polícia. Ok. Olha, deixa eu só... Eu gosto realmente, eu me sinto muito confortável em falar sobre qualquer assunto que envolva essa região central de São Paulo, a partir dos 4 meses de diagnóstico que a gente fez aqui nessa região central. Mas só para complementar a sua observação, as suas observações, nós estamos com 114 traficantes de grande porte presos nesse ano. Aí, aquilo que me preocupa um pouco é o seguinte: o nosso sistema penal, e aí eu vou provocar aqui o noro legislador, doutor Palumbo, que agora é deputado. Aqui, ó. O nosso sistema penal, as nossas leis, elas são muito... elas são muito coniventes com algumas práticas irregulares e acabam fazendo com que o traficante, com que o bandido volte para a rua, muitas vezes no dia seguinte à própria prisão. Isso, olha, gente, você tem uma ideia? A gente prende o sujeito que acabou de roubar ou de furtar. E não raramente, no dia seguinte, ele está na delegacia de novo. E isso é incrível, porque eu quero bem que a câmera pegue vocês dois, porque eu tô com 2 delegados aqui, tá? 2 delegados, 2 pessoas da lei. Hoje o Palumbo não é deputado federal, mas atuou ali. E a gente está escutando isso do doutor Ortiz, que é um perito nisso. Continua, doutor, porque eu gosto disso. Eu gosto quando o senhor bate. Mas vamos lá. Ele está correto, ele está certíssimo. A lei não é fraca, não, é uma porcaria. A gente está realmente batalhando para que haja, por parte dos nossos legisladores, o deputado Palumbo é um nosso parceiro nessa missão. É uma missão árdua, uma missão difícil, mas a gente há de vencer também nesse campo. Eu sou um cara otimista por natureza, eu acho que a gente vai vencer essa guerra. E na mudança de legislação que possa permitir que o brasileiro saiba, né? E que o bandido saiba também que quando ele for preso, ele não vai sair da cadeia no dia seguinte. Ele vai para a cadeia, efetivamente. Quer roubar? Quer furtar? Sua cara, faz o que você quiser. Agora, você vai para a cadeia, porque a Polícia Militar está aí para te prender, a Polícia Civil está aí para te prender, a Guarda Civil também vai te prender, e você vai para a cadeia e você não vai para a rua no dia seguinte. Porque quando o sujeito vai para a rua no dia seguinte, isso incentiva a prática do crime, né? É um desserviço, né? É um desserviço, é como se o crime compensar. E o povo está na rua para fazer a última pergunta. Doutor Ortiz, a Cracolândia tem solução? Tadinha. O senhor viu aí que ela errou até a pronúncia. Ela colocou a Crocolândia. Sabe por quê, cara? Porque isso é o retrato. Isso é o retrato de uma pessoa simples, que ela talvez ela nem conheça isso de perto, mas é um retrato da periferia, das pessoas simples que são roubadas por esses vagabundos nessas regiões de São Paulo. Eu gostaria, por favor, Ana Paula, minha diretora, encarecidamente, coloca de novo essa senhora, por gentileza. Dona Janete. Doutor Ortiz, a Cracolândia tem solução? Dona Janete, a senhora já mora no meu coração. Quanta humildade. A Cracolândia
Eu vou usar na Crocolândia, porque ela juntou duas palavras, crocodilagem com Cracolândia. Então ela foi a senhora, ó, dona Janete, a senhora está de parabéns. A Crocolândia, ela tem solução? Inventaram aí, né? Vamos lá. Eu vou dizer para a senhora, dona Janete, né? Dona Janete. Primeiro que a senhora é uma simpatia, a senhora faz a sua pergunta de uma forma que nos mostra um ser humano maravilhoso. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu disse, acho que mais do que uma vez aqui, que eu sou um otimista por natureza. Mas eu não quero ser um otimista por ficção. Eu não quero acreditar nisso como uma coisa assim, uma ficção que não vai acontecer. Eu quero ser otimista e quero dizer para a senhora o seguinte: a depender do governo Tarcísio, do qual eu tenho a honra de fazer parte, nós vamos fazer o possível para acabar com esse flagelo que destrói o centro de São Paulo. Há mais nessa história. Há também moradores de ruas que não fazem parte especificamente da Cracolândia. E há um outro detalhe importante que é preciso que a população saiba, se você me permite. Claro. Vou fazer essa última colocação aqui, é rápida. O que acontece é o seguinte: acredite, a senhora, dona Janete, há muita gente que se dá bem com a Cracolândia e que prefere que a Cracolândia não acabe. Esse universo também é muito complexo, rende muito dinheiro para essa gente. Então nós vamos lutar muito também com forças que fazem com que aquele mundo continue existindo há 30 anos. E não basta a gente falar, eu tenho boa vontade de tirar a Cracolândia daqui, não. É preciso lutar também contra essas forças que nem são ocultas, é possível descobrir quais são, para que essas forças arrefeçam, diminuam o seu poder de influência na região e para que nós possamos acabar com esse flagelo chamado Cracolândia. Enfim. Olha, que educação que o senhor tem aqui e que coragem do senhor estar falando para nós aqui, para nossa audiência, que tem gente que se dá bem com a Cracolândia. É inadmissível, mas é real. Doutor Jair Barbosa Ortiz, foi um privilégio recebê-lo aqui no Flagrante. Quero muito agradecer. Mostra o bolachão pra todo mundo ali, velho, porque esse bolachão aí, ó, não foi à toa. Mostra aqui na 3, aqui, ó, olha lá, ó. Não é à toa, tá bom? É um delegado, estudou pra estar onde tá, meu irmão. E a população pode contar com a polícia, né? Pode contar 100% com a polícia, a seccional de São Paulo, a primeira seccional de São Paulo, o DECAP, todas as seccionais de São Paulo, as delegacias de São Paulo. Eu tenho certeza que eu falo pela primeira seccional, mas falo pelas demais também. Estão a fim de ajudar a população o mais possível. Pode procurar por nós. Procure pela Polícia Civil. Perfeito. Já deixo o agradecimento aqui, já se despeço também do doutor Ortiz. Ô, Palumbo, meu amigo, agradece porque o doutor tá aí, ele bateu, hein? O delegado Ortiz é um delegado muito sério. Na época eu trabalhava no Garra Dake, nós fechávamos desmanche e ele não aliviava. Ele é uma pessoa muito humana, muito decente, calmo, manso e pacífico. Mas na hora de ferrar vagabundo, era flagrante, não tinha conversa, não. Várias vezes nós apresentamos ocorrência lá e era cana mesmo, era cana dura, né? Mas a Polícia Civil também a gente precisa falar do aspecto de ter mais policiais. Há uma defasagem de 15 mil policiais. E sem policiais não dá para fazer investigação. Então, realmente, eles estão tirando leite de pedra, fazendo um trabalho ali na área central. O governo precisa investir na Polícia Civil. E isso quem está falando é o delegado Palumbo, não é o delegado Ortiz, mesmo porque ele não pode falar disso, mas eu posso. Governador, o senhor tem que investir na Polícia Civil. Olha só, o Palumbo permanece com a gente aqui no estúdio, eu já faço um agradecimento aqui ao doutor Ortiz. Você vai ver uma reportagem especial que o repórter Flávio Coelho preparou, que traz a situação complicada de um homem, olha só, hein, que foi preso, tá, injustamente. Eu falei que esse caso acontece de norte a sul, de leste a oeste no país. Coloca a foto dele aí pra mim, por favor. Olha aí. Esse daí é o Johnny Alves Saldanha, de 33 anos, pai de família. E como muitos, ele tinha um trabalho fixo, mas fazia um bico também como motorista de aplicativo, que é comum. A pessoa tem um bico hoje pra ter um dinheirinho a mais ali, pra pagar as contas, né? Porque a gente sabe que o salário mínimo nesse país aqui é uma vergonha. E ele, como motorista de aplicativo, sabe, uma dessas viagens feitas por ele num dia X da semana, ele se deu conta de que ele estava carregando 2 bandidos que haviam acabado de cometer um assalto. Bom, vamos entender o que aconteceu na reportagem especial de Flávio Coelho. Domingo, 19 de março de 2023. Nessas imagens, Johnny aparece minutos antes de iniciar uma tarde de trabalho como motorista de aplicativo. O que ele não sabia é que o que viria pela frente o deixaria preso atrás das grades.
E tudo por conta desse assalto que estava acontecendo em uma farmácia na Penha, zona leste de São Paulo. Repare que o rapaz vestido de preto fica a todo tempo próximo ao caixa. Depois de anunciar o roubo, a funcionária chega a entregar uma quantia em dinheiro e o ladrão guarda dentro de uma bolsa. O comparsa, vestido de verde, chega logo depois. Com o celular nas mãos, ele pede uma corrida por aplicativo. Os dois correm até o veículo e entram pelo banco de trás do carro. É nesse momento que a vida do Johnny tomaria outro rumo. Poucas horas depois, Johnny foi surpreendido pela polícia e indicado como um dos participantes do crime, como explica a advogada Raíza de Jesus. O juiz está fundamentando em cima do reconhecimento da funcionária, de uma funcionária apenas, em que houve o roubo. Infelizmente, eles estão batendo muito na tecla do reconhecimento, mas o reconhecimento pessoal, ele é falho. Tudo depende em como foi feito o reconhecimento, em que momento que foi feito o reconhecimento, tá? Mas estou bem confiante, sim, de que consiga, que ele saia o mais rápido possível. A defesa apresentou como provas as diferentes características físicas entre o bandido e o próprio Johnny. Ele é mais magro do que, de fato, o assaltante. A camisa que ele aparece no vídeo é a mesma camisa que ele participa da audiência de custódia. O cabelo dele também é super diferente do cabelo do assaltante, formato de barba, tom de pele. Então, tudo isso aí está sendo levantado na defesa dele. Desde que foi presa injustamente, como defende a família, Bruna tenta dar apoio ao irmão, que vive dias de pesadelo. E tem sido horrível esses dias para ele lá dentro, porque não é a realidade dele, Ele nunca pensou em estar lá. E uma coisa é você estar lá porque você fez, alguma coisa, e outra coisa é você estar lá inocente. Então é horrível, ele tá em situação de desespero. Toda hora ele pede, me tira daqui, pelo amor de Deus, sabe? Tá sendo bem difícil para nós, mas estamos confiando no nosso todo-poderoso Deus, que ele vai sair de lá e esse pesadelo vai acabar. Se for solto e considerado inocente, a defesa vai buscar recursos para reparar o triste episódio vivido por Johnny na prisão. Se ele já for solto aí, inocente, uma absolvição e tal, ele já não responde mais o processo. E aí sim, tomaremos as medidas cabíveis, Uma ação indenizatória, em face do Estado, em face do estabelecimento. Tudo isso são estratégias que já estão sendo traçadas. Um bom filho, um bom neto, um bom pai, sabe? Sempre muito presente. Todo domingo ele almoça na casa da minha avó. Ele é bem família, sabe? Um menino bom. E ter que visitar ele lá dentro tem sido horrível. Ver ele lá dentro, ele se encontra muito triste, dormindo no chão, tomando banho gelado. Bom, e a família do Johnny está bastante abalada com essa situação. Nós vamos conversar com a Bruna, que é a irmã desse motorista e esteve com ele nessa semana no presídio do Belém 1, onde ele está preso há mais de um mês. Bruna, você, antes de mais nada, como é que essa notícia chegou para a família? Então, ligaram para minha avó da delegacia, informando que ele tinha sido preso, Para sua avó. Então, eu imagino a sua avó recebendo um telefonema dizendo que o neto estava preso. Eu imagino que a sua avó deve ter chorado. Ela, não sei se ela quase desmaiou, porque uma notícia dessas não é fácil, não é verdade? Sim, aí ela me ligou, desesperada, porque eles não explicaram o motivo, Só informaram que ele tinha sido preso. E aí ela desceu lá na 10ª para saber o que tinha acontecido. E quando ela chegou lá, eles falaram que ele tinha roubado. A sua avó, ela tem quantos anos? Desculpa a pergunta. A minha avó tem 68. Uma senhora de 68 anos recebe a ligação de que o seu neto havia sido preso. Palumbo, eu quero te colocar nessa entrevista já e colocar você junto com a Bruna, porque o que nós vimos nas imagens é que não coincidem com a imagem do verdadeiro bandido. Exatamente. A justiça é cega, mas as injustiças são bem visíveis, como eu acabei de ver, não conhecia
esse caso, mas é claro que não é a mesma pessoa. E por que tanto tempo para libertar esse indivíduo que foi preso injustamente? Se fosse o André do rap da vida, eles devolveriam até o helicóptero. Mas, como me parece ser uma pessoa mais humilde, está lá na cadeia. Então é um erro que tem que ser reparado imediatamente. Olhando as imagens aqui, eu já sei, já qualquer um percebe isso, tão claro quanto a luz solar, que não se trata da mesma pessoa, bandido e vítima que foi preso injustamente. No caso, olha a imagem, Palumbo. Olha a imagem, um tá de camiseta verde, um cabelo maior, sabe? Será que o que será que confundiu essa mulher da farmácia? O que será que confundiu? Eu não quero dizer o que eu tô pensando aqui para não ser taxado. Então eu vou guardar os meus pensamentos aqui em respeito à população. Mas o que será que confundiu essa moça? Ô Bruna, e você tem visitado ele aí, né? Ele tem um trabalho fixo. Se ele não tivesse esse bico, ele não estaria nessa situação, não é verdade? Você acha que essa renda familiar, ela é de fato, como é que eu posso dizer? Ela é necessária? Ele tem serviço registrado e ele trabalha de aplicativo para aumentar a renda, porque ele tem 2 filhinhos pequenos, né? Aí, Palumbo, 2 filhos pequenos. É um sobrevivente, né, que tem que se desdobrar, trabalhar serviços extras. Aí faz uma corrida, né, de aplicativo. O vagabundo lá pode até ter algum tipo de semelhança, mas aqui a gente olhando essas imagens, a gente vê que não se trata da mesma pessoa. E está lá há 1 mês. Você imagina você ficar trancafiado, Rodolfo, numa sala com 10, 15 pessoas, homens, ao mesmo tempo. Então ele deve estar passando por um sentimento profundo. Eu vi que a Bruna é cristã, porque ela falou de Deus, né? Mas a justiça também tem que fazer a sua parte. Esse indivíduo tem que ser solto imediatamente. Não é justo que ele fique preso. Eu repito, a justiça é cega, mas as injustiças são bem visíveis, como a gente está vendo nesse caso. Olha, aí está o assalto, ok? Eu quero narrar isso daí, porque chega 2 indivíduos, ok? Um primeiro de roupa escura, boné, que fica o tempo todo no caixa. Daqui a pouquinho vai entrar um rapaz de camiseta verde, né? Nós estamos vendo aí, ó. A farmácia normal que fica na Penha, na zona leste de São Paulo. Quem conhece a zona leste de São Paulo sabe que é um crime que acontece todos os dias. Nesse momento, entra o rapaz aí que foi confundido com o Johnny, tá? De camiseta verde. Que fique claro aí que ele tá de camiseta verde. Enquanto isso, o rapaz vai pedindo um aplicativo. É nesse momento que o Johnny aparece na situação. Ele está do lado de fora, no carro dele. Daqui a pouquinho você vai ver aí que eles saem correndo. A balconista ainda, essa balconista ainda dá um dinheiro para esses vagabundos aí. Roubaram o dinheiro. Além de ter roubado outras coisas, roubaram o dinheiro delas. Olha, eu falo aqui que vagabundo bom é vagabundo preso. No caso, a gente tem um homem do bem aí que tá nessa situação, que tem que ser investigado. A polícia tem que olhar com mais carinho para isso. Eu quero cruzar as informações e saber em que momento que essa balconista reconheceu o Johnny. O carro já estava à frente, não dava nem para ver o rosto do motorista. Saíram correndo. Cadê a balconista nisso? Como que ela reconheceu o Johnny se nem na porta da farmácia ela estava? Nem na porta da farmácia ela estava. Como que ela conseguiu reconhecer o Johnny? Como? Ela tá achando que o Johnny é o de camiseta verde, mas já não tá provado isso pra justiça, que isso que foi um erro. Como que mantém o cidadão preso mais de 1 mês? Minha senhora, meu senhor, você que tá em casa nos assistindo, se a gente fala aqui que vagabundo bom é vagabundo preso e gente honesta tem que estar na rua, gente honesta tem que estar trabalhando, cuidando da família. É inadmissível esse tipo de erro do nosso judiciário aqui. Bruna, como é que ficou a sua mãe, sua avó e as crianças nesse momento? E como é que está, na verdade, nesse momento, né? A minha mãe tá à base de remédio, né? Tá com depressão. A minha mãe não mora aqui em São Paulo, minha mãe mora em Araraquara. Então é pior
ainda para ela. Minha avó, então, nem se fala. As crianças, era sempre acostumada a ficar com ele, no final de semana sim, no final de semana não. Agora não tem mais o pai. Tá sendo muito, muito difícil. Palumbo, na sua história como delegado, esses erros já foram cometidos em algumas ocasiões, mas como é que fica daqui para frente? Como é que se resolve isso? Olha, pela sua experiência? Pelo que a gente viu lá, o indivíduo de verde, que estava com camiseta verde, não foi preso. Né? E não é a mesma pessoa, então ele já deveria estar solto com essas imagens. Depois, tudo bem que a família vai processar o Estado, vai processar quem de direito, mas nada vai reverter esse sofrimento intenso que essa vítima está passando por estar presa injustamente. Isso realmente é um absurdo. Durante toda a minha carreira, Rodolfo, um dos meus maiores temores era numa troca de tiro atingir um inocente ou então mandar alguém para a cadeia injustamente. Sempre tive muito temor disso daí. E o sofrimento que essa vítima está passando, a gente nunca consegue calcular. Ô, Bruna, fala um pouco do Johnny pra gente. Ele é um irmão que dava trabalho, já teve algum envolvimento com drogas, amizades suspeitas. Quem era o Johnny? Ou quem é o Johnny? O Johnny é um ótimo irmão, um ótimo filho, um menino bem em família, não tem passagem pela polícia, não tem envolvimento com droga, é um menino que foi criado dentro de casa, sabe? Desde pequeno, trabalhador. Johnny começou a trabalhar cedo, tem isso na carteira desde cedo. Um cidadão do bem, né? O menino é um cidadão do bem, começou a trabalhar desde cedo. Bom, e que fique claro aqui, tá? Porque eu faço essas perguntas aqui, porque são perguntas de praxe. Mas normalmente quem mora em periferia cresce do lado do crime. E não é por isso que ele se torna um criminoso, tá? Eu nasci numa periferia e nem por isso me tornei um criminoso, tá bom? Amizades erradas, essas coisas. Vagabundo tem em todo lugar. Vagabundo tem em todo lugar. Eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência. Como foi visitar o seu irmão lá no Belém 1? Horrível, horrível. Apavorante, né? E quando eu cheguei lá e vi a situação que ele se encontrava, foi pior ainda, sabe? Cheguei lá, ele tá careca, magro, dormindo no chão, tomando banho gelado. É apavorante. Não desejo isso pra ninguém. Bom, ele tá careca, tomando banho gelado e tá dividindo a cela com quantas pessoas? Mais ou menos uns 36, um lugar que cabe 15 pessoas. 36 presos. Ana Paula, você me desculpa, eu vou sair daqui e vou para 2. Eu quero que a câmera em mim, por favor. Porque a Ana Paula é minha diretora, ela que me dirige aqui, mas quando eu vejo esse caso, eu fico nervoso. Porque aqui no Flagrante, eu falo que vagabundo bom é vagabundo preso. Eu não canso de falar isso. Porque vagabundo de verdade é que merece tomar banho gelado, é que merece passar pelo que o Johnny tá passando na cadeia, porque se o vagabundo tá disposto a assaltar, tá disposto a pagar a pena. E se estiver disposto a trocar tiro com a polícia, ele vai parar no cemitério. Agora eu quero fazer um apelo aqui às autoridades. Autoridades, prestem atenção, não se trata da mesma pessoa, se trata de um pai de família com 2 filhos que não tem passagem pela polícia, que nunca se envolveu numa briga, nunca pisou numa delegacia. É um menino cristão, é um menino que tem uma irmã, é um menino que tem 2 filhos, uma mãe que está agora com depressão, uma avó que está à base de remédios. Eu faço um apelo aqui para a justiça e que seja feita a justiça nesse caso. Que seja feita a justiça nesse caso. Olha o rosto da Bruna. Olha a imagem dessa menina que clama pelo Senhor Jesus, porque só Jesus a causa. Nós estamos falando aqui de um cidadão que tem um emprego fixo, e que para ajudar na renda familiar, porque ele tem 2 filhos, ele tem que se submeter a fazer corridas em aplicativo, ser motorista de aplicativo. Infelizmente, ele estava no local errado, na hora errada, porque 2 vagabundos, 2 miliantes assaltaram a farmácia e pediram... Olha a cara de pau desses vagabundos! Pediram o aplicativo e colocaram na cena do crime o Johnny. E tem o Johnny antes da corrida. Vamos mostrar. Onde ele estava aí, Bruna?
Aí ele tá numa loja de acessórios para celular, que é do lado da casa dele. Aí o dono do local que me passou essas filmagens. Esse é o Johnny minutos antes dele ser confundido com aquele vagabundo que assaltou a farmácia. Sim, isso mesmo. Olha aí, Palumbo. Isso aí tá tão claro quanto a luz solar, né? O Johnny já deveria estar solto. Não é possível que a justiça demore tanto um indivíduo com uma vítima como o Johnny, causando extremo sofrimento para a Bruna, para a avó, para todos os familiares, para os filhos. Enquanto isso, a gente enxergamos grandes traficantes como o André do Rap sendo soltos rapidamente, helicópteros devolvidos a ele, helicópteros comprados a preço de sangue. Enquanto isso, o coitado do Johnny preso injustamente. Que justiça é essa? Na verdade, é uma grande injustiça, Rodolfo. Olha, exatamente. O Johnny está preso, ainda não foi condenado, mas ele foi reconhecido como um dos assaltantes do roubo àquela farmácia na zona leste de São Paulo. Uma testemunha o reconheceu e por isso a história se complicou para o lado dele. O que você diria àquela pessoa, o que reconheceu como um dos autores do assalto, Bruna? Eu queria saber como que ela se sente, né? Agora ela vendo isso, porque esse assalto aconteceu no dia 19, né? No domingo. No dia 20, eu estive na farmácia, pedindo as câmeras, tentei conversar com eles e eles me trataram como a irmã do preso, a irmã do ladrão. Hoje eu queria saber como que ela se sente, sabendo o que minha família está passando, o que os filhos dele estão passando, que ela, por causa do ato dela, um pai de família está preso. Queria saber como que reconhece uma pessoa que não estava no local e você fala, eu tenho certeza que essa pessoa, sendo que a pessoa não estava no local. Posso fazer uma pergunta? Claro, Palumbo. Bruna, os outros dois foram presos? O verdadeiro assaltante? Então, isso eu não sei te informar. Provavelmente não. Provavelmente deram a placa do carro, a placa do carro do seu irmão, e ele foi abordado muito provavelmente sozinho. Isso é mais um indício de que ele estava ali fazendo uma corrida de boa fé. Porque geralmente quem vai cometer esses crimes não usa um carro quente, que é um carro totalmente legalizado. Geralmente eles usam um carro roubado. E isso também é um indício de que seu irmão é inocente. E pelas imagens fica claro, repito, fica muito claro que não se trata das mesmas pessoas. Ali é uma perícia visual. A gente olhando, a gente já vê que não é a mesma pessoa. Então, o Johnny tem que ser solto imediatamente. E você tem razão, Palumbo. A Ana Paula já soprou no meu ouvido aqui que ele foi preso pelas câmeras que o reconheceu ali, pegou o carro dele, a placa dele, a polícia abordou ele já sozinho. Os criminosos já tinham ido embora, fadido do carro. Bom, e como reparar um dano como esse, ô Bruna? Ainda que ele seja solto em breve, vamos confiar na justiça para isso. Dá para esquecer esses dias de angústias que ele viveu preso? Não. Isso são coisas que vai marcar a vida dele, a minha vida, a da minha família para sempre, as dos filhos dele, porque a gente nunca sonhou, né, em estar passando por isso e tem sido horrível. São coisas que vai marcar a nossa vida para sempre, a dele, mas a gente está aqui, eu e minha família, preparando tudo para receber o Johnny com muito amor, com muito carinho e para tentar aliviar tudo que ele está passando. Bom, eu quero já deixar aqui claro o meu muito obrigado por você ter participado conosco dessa entrevista aqui. Palumbo, vou deixar você se despedir da Bruna também, com fé em Deus que vai dar tudo certo, né? Bruna, depois eu vou tomar a liberdade de pegar o seu contato para a gente também entrar nessa luta, porque nós lutamos por justiça e não por injustiça. E quem tem que estar preso é vagabundo e não o seu irmão, que é uma pessoa do bem. Perfeito. Sim. Bruna, muito obrigado, Deus te abençoe e conte com a gente. Muito obrigada, viu? Amém. Vocês também, muito obrigada mesmo. Eu e minha família agradecem. Ok, eu vou para 2 aqui, Ana. Vem para 2 comigo nesse momento, porque uma tentativa de feminicídio que aconteceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Os policiais prenderam em flagrante um homem que agrediu e ameaçou matar a namorada de apenas 15 anos. Vamos aos detalhes com a repórter Camila Yunes.
Um relacionamento conturbado, marcado pelos ciúmes doentio de Peter Caio Santos. As imagens mostram os momentos de tortura da namorada, uma adolescente de 15 anos. O autor já havia se relacionado com a vítima, mas o namoro foi rompido recentemente. No início dessa semana, Peter invadiu a casa da adolescente, pegou pertences dela e começou a usar drogas. Na sequência, ele a acusou, dizendo que ela estava o traindo. Foi então quando fechou a porta e começou o espancamento. Ele esganou e ameaçou queimar seu rosto com um cigarro aceso, caso ela não dissesse com quem o estava traindo. Uma vizinha ouviu os gritos de socorro e ajudou a vítima. A polícia chegou ao local e prendeu o criminoso. Peter tinha extensa ficha criminal, com 7 registros de homicídio, latrocínio tentado, tráfico, roubo de celular e de veículo. Depois das formalidades legais, o autor ficará à disposição da justiça. Bom, eu vivo falando para vocês aqui que é a nossa audiência, né? Graças a Deus por vocês, nossa audiência. Obrigado por estar fazendo o Flagrante no seu programa de quase todo final de semana aí. Muito obrigado por isso, tá? Eu fico até engasgado aqui porque eu falo nesse programa. Eu falo, não tenham o vagabundinho de estimação. Porque você mulher, você homem também, tá? Tem muita mulher que gosta de bater em homem. Por que você mulher, no caso, que sofre com esses vagabundos? Na primeira erguidinha de voz, você já tem que virar as costas e sair. Primeira vez que um vagabundo desse levantar a mão, vai na delegacia. Não caia nesse conto do vigário que o cara vai melhorar, que a pessoa vai mudar por você. Não vai, tá no DNA desse vagabundo. Então eu faço um apelo aqui, Palumbo, para essas pessoas que estão nos assistindo. Não tenham um vagabundinho de estimação. E ele tá preso, não tá? Então aqui você já sabe, aqui ó. Que vagabundo bom é vagabundo preso, Palombo. Imaginando aí, nós que somos pai de meninas, né? Que criamos nossas filhas com tanto amor. A Gigi, minha filha Giovana, de 17 anos. Eu fico imaginando um vagabundo desse espancando. Será que ele vai ter a mesma coragem na cadeia de bater nos colegas de cela? Claro que não, porque tá no DNA desse vagabundo ser covarde. Covarde, vagabundo, sem vergonha, merece jaula, ficar enjaulado um animal que comete uma barbaridade dessa contra uma adolescente de 15 anos. É isso, eu sempre falo aqui, não tem um vagabundinho de estimação, tá? Palumbo, meu amigo, quero muito te agradecer, muito obrigado pela sua presença aqui no Flagrante da Jovem Pan News. Eu que agradeço, conte sempre comigo, tamo junto. Olha, ainda mais, hein, se você tem um flagrante aí na sua região, no seu bairro, no seu trabalho, o telefone tá aqui embaixo, tá na sua tela já o telefone. Ou se você preferir, siga lá as minhas redes sociais, na verdade meu Instagram, @Rodolfo Marins. Eu vou ficando por aqui, fique agora com a programação da Jovem Pan. Flagrante, a verdade na tela. Realização Jovem Pan News.